Eles estavam na sala de visualização privada da Harry Winston, um santuário silencioso forrado de veludo, onde as etiquetas de preço nunca eram exibidas porque, se você precisasse perguntar, estava no lugar errado. O joalheiro, um homem chamado Sr. Sterling, com luvas brancas e um monóculo que não era de enfeite, colocou uma bandeja de veludo preto na mesa de mogno. Sr. Hunt, Sterling murmurou. Como solicitado. A coleção meia-noite. Audrey encarou. Os anéis eram enormes, mas um se destacava. Não era um diamante branco tradicional. Era uma safira, profunda e escura como o oceano, cercada por um halo de diamantes rosa raros. Parecia uma galáxia presa em pedra. Esse, Damon disse imediatamente. Não perguntou a Audrey. Ele sabia. Pegou o anel, tomou a mão esquerda dela. O toque era quente, contrastando com o metal frio. Deslizou no dedo dela. Serviu perfeitamente. Você sabia o número do meu anel? Audrey perguntou, a voz tremendo. Eu sei tudo sobre meus investimentos, Damon disse. Embora o polegar dele tenha demorado no nó do dedo, acariciando gentilmente. Esse anel pertencia à minha avó. Ela era a única mulher que meu avô temeu. Não é só joia, Audrey. É armadura. Use como arma. Audrey olhou para a pedra. Parecia pesada. Real. Por um segundo, olhando nos olhos de Damon, as linhas entre mentira e realidade se borraram. Ele olhava para ela com uma intensidade que cortava a respiração. Agora, Damon disse, largando a mão dela e checando o relógio. Brunch. O Luku era o lugar para ser visto num domingo em Nova York. Também era, não por coincidência, onde Liam Cole estava tendo uma reunião de alto risco com os investidores do novo empreendimento dele, Cole Towers. A equipe de segurança de Damon tinha feito o reconhecimento. Sabiam exatamente qual mesa Liam tinha reservado. O Banco Central. O assento de poder. Quando Damon e Audrey entraram, o restaurante não apenas silenciou, a atmosfera mudou. Era a presença de poder verdadeiro. Damon andava com a graça de um predador. E Audrey, usando um vestido de cachemira creme que custava mais que o carro de Liam, andava ao lado dele, a mão apoiada no antebraço. O anel de safira pegando cada luz do ambiente. A hostess, atrapalhada, tentou levá-los a um canto privado. Não, Damon disse calmamente. Vamos naquela mesa. Apontou para uma mesa vazia bem ao lado do banco de Liam. Sentaram. Liam estava no meio de uma frase, apresentando um conceito que soava suspeitamente como uma das ideias antigas de Audrey. Congelou quando os viu. Sasha não estava lá. Era negócio. Liam estava com 3 homens mais velhos de terno cinza. Os investidores. Audrey. Liam engasgou. Olhou para o anel. Os olhos arregalaram. O que é isso? É um anel, Liam. Audrey disse, surpresa com a firmeza da própria voz. Presumo que você lembre como são, embora geralmente prefira que sejam temporários. Um dos investidores, um homem corpulento chamado Sr. Henderson, olhou de Liam para Damon. Sr. Hunt. Damon Hunt. Damon não olhou para o homem, pegou o cardápio. Os ovos beneditinos são aceitáveis aqui, querida, ele disse para Audrey. Embora não tão bons quanto os que comemos em Paris. Sr. Hunt. Henderson se levantou, praticamente tropeçando na cadeira para chegar à mesa deles. Sou Jim Henderson, administro o fundo de pensão do... Sei quem você é, Jim, Damon disse, finalmente erguendo os olhos. Os olhos eram frios. Você é o homem prestes a jogar 50 milhões de dólares num buraco. O salão ficou em silêncio mortal. Liam se levantou, o rosto vermelho. Damon, por favor. Liam sibilou. Não traga vinganças pessoais para os negócios. Não é pessoal, Liam. É due diligence, Damon disse se recostando. Olhou para os investidores. Vocês estão investindo na Cole Towers, correto? Um design baseado numa estrutura de treliça tensionada? Sim, Henderson disse, parecendo confuso. É um design revolucionário. É, Damon assentiu. Ele estendeu a mão e pegou a de Audrey, erguendo-a para que o anel brilhasse sob o lustre. E a arquiteta que inventou essa estrutura está usando o anel da minha avó e carregando meu filho. E ela assinou um contrato exclusivo com o Grupo Helios pela próxima década. O sorriso de Damon era afiado como navalha. Então, se Liam construir essa torre, Damon continuou, minha equipe jurídica vai emitir uma liminar que vai paralisar a construção por 5 anos. O dinheiro de vocês vai ficar congelado em litígio, até o concreto apodrecer. Mas, por favor, passem o cheque. Henderson olhou para Liam. Os outros investidores fecharam as pastas. Liam,
Henderson disse, a voz gelada. Você nos disse que era dono da propriedade intelectual. E sou. Éramos casados. É propriedade conjugal. Liam gritou, perdendo o controle. Na verdade, Audrey falou. Tomou um gole d'água. Registrei a patente da treliça tensionada no meu nome de solteira há 3 anos. Só nunca a executei. Até agora. Era mentira. Ela não tinha patenteado. Mas Liam não sabia. Era arrogante demais para verificar. Os investidores se levantaram. Acabou aqui, Liam. Enquanto os investidores saíam, deixando Liam sozinho numa mesa cheia de comida cara que ele não podia pagar, Damon acenou para o garçom. Champanhe para a senhora, Damon disse. Sem álcool, claro, pro bebê. Liam olhou para eles, derrotado, humilhado e quebrado. Mas nos olhos dele, Audrey viu algo que a aterrorizou. Não era mais só raiva, era ódio. Acha que ganhou? Liam sussurrou, se inclinando pelo espaço entre as mesas. Mas eu conheço as datas, Audrey. Sei quando estávamos juntos. Sei que esse bebê não é dele. E quando eu provar, esse castelo de cartas desmorona. Damon se levantou, pairando sobre Liam. Tenta, Damon disse baixinho. E eu vou comprar cada prédio que você possui e transformar em estacionamento. Damon ofereceu a mão para Audrey. Pronta, meu amor. Pronta, Audrey disse. Mas enquanto saíam, Audrey sentiu um calafrio. Liam não ia parar. Não tinha mais nada a perder. 2 semanas depois, a vida na cobertura tinha se assentado num ritmo doméstico estranho. Audrey estava trabalhando mais do que em toda a vida. Tinha transformado a biblioteca em estúdio. O projeto Cidade Aeros era massivo, uma ecocidade autossustentável projetada para o clima desértico. Era o tipo de trabalho que ela sonhava em fazer antes de Liam reduzi-la, a projetar banheiros de luxo para os amigos ricos dele. Damon era inesperado. Era um fantasma durante o dia, comandando a Hélios. Mas à noite, estava lá. Não a tratava como parceira de negócios em privado. Tratava como carga preciosa. Numa terça-feira chuvosa à noite, Audrey estava curvada sobre a mesa de desenho, às costas do Endo. Eram 2 da manhã. Uma mão colocou uma caneca de chá de ervas na mesa. Ela pulou. Damon estava ali, usando moletom e camiseta. Era a versão mais casual que ela já tinha visto dele. Você precisa dormir, ele disse. A cidade não vai a lugar nenhum. O bebê precisa descansar. Tenho que terminar os esquemas do sistema de filtragem de água. Audrey suspirou, esfregando os olhos. A reunião do conselho é em 2 dias. Se eu não impressioná-los, não vão aprovar o orçamento, e seu investimento no casamento vai ser para nada. Damon puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Para. Girou a cadeira dela para que ficasse de frente para ele. Você acha que fiz isso pelo orçamento? Ele perguntou. Você disse que precisava de uma imagem estável, Audrey disse. Posso comprar estabilidade, Damon disse. Olhou para ela, os olhos vasculhando o rosto. Fiz isso porque vi uma mulher brilhante sendo convencida de que não era nada, e me lembrou do meu pai. Audrey suavizou. Seu pai? Damon desviou o olhar, encarando a chuva no vidro. Ele era engenheiro aeronáutico, brilhante. Projetou o motor que move metade dos jatos comerciais do mundo hoje. Mas era confiante demais. Tinha um sócio, um homem chamado Silas. Silas roubou as plantas, patenteou e processou meu pai por violação. O maxilar de Damon enrijeceu. Meu pai morreu falido e destruído, vendo outro homem se tornar bilionário com o gênio dele. Eu tinha 12 anos. Jurei que nunca deixaria um ladrão vencer de novo. Quando vi Liam levando crédito pelo seu trabalho, não consegui ficar parado. Audrey estendeu a mão instintivamente, cobrindo a mão dele com a dela. Damon, sinto muito. Ele olhou para a mão dela, depois para os olhos. O ar no quarto mudou. Ficou pesado, carregado de algo que não era sobre negócios ou vingança. Ele se aproximou. Audrey, você não é só parte de um acordo. Você é a pessoa mais talentosa que já conheci. E você é... Ele parou. O olhar desceu para os lábios dela. O coração de Audrey martelava. Ela queria que ele a beijasse. Não para as câmeras. De verdade. No momento em que ele começou a se inclinar, o elevador tocou. Damon recuou instantaneamente, a máscara do CEO voltando no lugar. Era seu chefe de segurança, um homem chamado Roach. Parecia grave. Senhor, Roach disse, entrando na biblioteca. Desculpe incomodar, mas temos uma situação. O que é? Damon se levantou, a voz dura. Acabamos de receber um oficial de justiça do Tribunal de Família. Roach disse, erguendo um envelope pardo. Liam Cole entrou com uma moção de emergência. Audrey se levantou, agarrando a borda da mesa de desenho. Que moção? Paternidade, Roach disse.
Ele está pedindo um teste de DNA por ordem judicial e vazou os registros médicos de Audrey do obstetra para o tabloide. Vão publicar a matéria amanhã de manhã. Audrey sentiu o sangue drenar do rosto. Meus registros? Isso é ilegal. Ele não se importa, Damon disse. Pegou o envelope de Roach e rasgou. Escaneou os documentos. Ele alega que a data de concepção no ultrassom prova que o bebê é dele, não meu. Se o mundo descobrir que o bebê é dele, Audrey sussurrou, a mentira desmorona. O conselho vai te demitir por fraude. Você vai perder o acordo de Dubai. E você, Damon disse, olhando para ela com uma intensidade aterrorizante. Vai perder o bebê. Liam está pedindo custódia total, alegando que você é mentalmente instável e está envolvida numa conspiração fraudulenta. Audrey cambaleou. Não podemos deixar ele fazer isso. Não vamos, Damon disse. Jogou os papéis na mesa. Roach, prepare o carro. Vamos para os Hamptons. Hamptons? Audrey perguntou. Agora? São 2 da manhã. Precisamos sair da cidade antes que a imprensa cerque o prédio, Damon disse. E precisamos nos preparar. Liam quer uma guerra. Vou dar a ele um inverno nuclear. Mas o teste de DNA? Audrey chorou. Não podemos falsificar um teste de DNA, Damon. Biologia não mente. Damon caminhou até ela. Agarrou os ombros dela. Audrey, me escuta. Sou dono do laboratório que processa 70% dos testes de DNA nesse estado. Audrey olhou para ele. O quê? Eu te disse, Damon disse, os olhos escuros e perigosos. Eu não jogo limpo, jogo para ganhar. Mas para fazer isso, para alterar o registro, é crime. Se fizermos isso, não tem volta. Somos parceiros no crime. Crime de verdade. Pausou, vasculhando o rosto dela. Está dentro? Audrey pensou em Liam tirando o bebê dela. Pensou em Sasha criando seu filho. Pensou no homem de pé na frente dela que tinha oferecido uma vida que ela nunca sonhou ser possível. Olhou para Safira no dedo. Estou dentro, ela sussurrou. Bom, Damon disse, faça uma mala. Saímos em 5 minutos. Mas enquanto corriam para o elevador, Audrey sentiu uma dor aguda no abdômen, uma cólica que a dobrou. Audrey! Damon segurou o braço dela. Dói, ela arquejou. Damon, algo está errado. Ela olhou para baixo. Tinha uma mancha de sangue no piso branco. O rosto de Damon ficou branco. Ele a ergueu nos braços, esquecendo os arquivos, esquecendo Liam, esquecendo tudo. Hospital! Ele rugiu para Roach. Agora! As portas do elevador se fecharam, deixando os papéis do tribunal espalhados no chão. A evidência da conspiração deles, esperando por qualquer um encontrar. A sala de espera da emergência do Mount Sinai era um lugar onde o tempo não apenas desacelerava, deixava de existir, substituído pelo peso sufocante da incerteza. Por 3 horas agonizantes, Damon Hunt, um homem que comandava frotas de jatos, movia mercados com um sussurro e possuía um patrimônio que rivalizava com pequenas nações, foi reduzido a nada mais que um homem andando de um lado para o outro num piso de linóleo gasto. Seu poder, geralmente uma força tangível ao redor dele, parecia inútil ali. Não podia comprar uma saída, não podia negociar com biologia, só podia esperar. Equipes de segurança tinham efetivamente fechado toda a ala. A administração do hospital, apavorada com o departamento jurídico da Helios, deu espaço. Do lado de fora da entrada principal, porém, era um circo. A imprensa estava enxameando como abutres que tinham sentido sangue a quilômetros. A história vazada por Liam tinha atingido a internet com a força de uma bomba. As manchetes piscando em milhões de telas eram viciosas, projetadas para maximizar cliques e destruir reputações. Herdeiro falso do bilionário, ex-esposa levada às pressas para o pronto-socorro após escândalo de paternidade. A aposta da interesseira. Guerra de DNA explode. Damon não se importava com as manchetes. Não se importava com as mensagens de texto em pânico do conselho de diretores ou a equipe de relações públicas tendo um colapso na sede. Só se importava com o silêncio ominoso atrás das portas vai e vem. Toda vez que uma enfermeira passava, sua cabeça erguia, coração martelando contra as costelas, só para encontrar olhos desviados. Finalmente, as portas se abriram com um suspiro pesado. Uma médica emergiu, tirando luvas de látex. Doutora Evans era a melhor obstetra de alto risco da cidade. Damon tinha garantido que ela fosse trazida de helicóptero no momento em que deixaram a cobertura. Ela parecia grave, o rosto marcado de cansaço. Sr. Hunt. Damon parou de andar instantaneamente. Sentiu um pavor frio se assentar no estômago. Ela está... Ele não conseguiu terminar a frase.
Ela está bem? O bebê? Doutora Evans esfregou as têmporas. Audrey está estável. Foi um descolamento placentário severo, provavelmente desencadeado por um pico na pressão arterial devido a estresse agudo extremo. Conseguimos parar o sangramento antes de se tornar crítico. Mas ela precisa de repouso absoluto num futuro próximo. Ela está fraca, Damon. Muito fraca. Damon soltou um suspiro que não sabia estar segurando. E o bebê? O bebê é um lutador. Doutora Evans ofereceu um sorriso pequeno e cansado. A frequência cardíaca fetal caiu significativamente durante a entrada, o que foi aterrorizante, mas estabilizou. Ele está aguentando. Mas foi por pouco, muito pouco. Mais 20 minutos e estaríamos tendo uma conversa muito diferente. Damon assentiu, o maxilar apertando até doer. Liam tinha feito isso. Liam, com seu ciúme mesquinho e vazamentos vingativos, quase os tinha matado. Posso vê-la? Damon perguntou, a voz rouca. Brevemente. Ela está acordada e está pedindo por você, mas não a perturbe. Nada de conversa de negócios, nada de estresse. Damon entrou no quarto de hospital escuro. A única luz vinha dos monitores brilhantes que bipavam num ritmo constante e hipnótico. Audrey parecia minúscula na cama de hospital, a pele quase translúcida contra os lençóis brancos. Fios e tubos pareciam engolir seu corpo pequeno. Ela virou a cabeça devagar quando ele entrou. Parecia pálida, exausta, mas os olhos, aqueles olhos resilientes e inteligentes, eram ferozes. Damon, ela sussurrou, a voz mal um arranhão no silêncio. Ele sentou ao lado da cama, pegando a mão dela cuidadosamente como se fosse feita de vidro. Estou aqui. Você está segura. O bebê está seguro. Lágrimas vazaram dos cantos dos olhos dela, traçando caminhos quentes pelas têmporas. Liam não vai parar, ela disse, a voz tremendo. Ele quase nos matou, Damon. O estresse, os repórteres no apartamento. Ele fez isso. Não vai parar até tirar o bebê. Eu sei, Damon disse. Apertou a mão dela. A voz não era mais o barítono suave de um empresário. Era fria, dura e final. Era a voz de um carrasco afiando a lâmina. Descansa, Audrey. Não pense em Liam. Quando você acordar, Liam Cole não vai ser um problema. Vai ser uma memória. O que você vai fazer? Ela perguntou, medo cintilando no olhar. Você não pode lutar contra o teste de DNA. É ciência. Vou contar a verdade, Damon disse, o rosto ilegível. Os olhos de Audrey arregalaram em pânico, mas a linha do tempo, o DNA. Se você contar a verdade, perdemos tudo. O contrato, a empresa, sua reputação. Confia em mim, Damon disse, se inclinando para beijar a testa dela. Os lábios eram quentes contra a pele fria. Só confia em mim. Nunca perdi uma guerra, e não pretendo começar agora. Ele se levantou e saiu do quarto sem olhar para trás. Do lado de fora, seu chefe de segurança Roach estava esperando. Prepare o jato, Damon ordenou, e chame a equipe jurídica. Quero a coletiva de imprensa em JFK em 3 horas. Convide todo mundo, CNN, Fox, Times, até os tabloides. Especialmente os tabloides. Na manhã seguinte, a coletiva de imprensa. Damon não fez a coletiva num salão estéril de hotel ou escritório corporativo. Fez no pátio do aeroporto JFK, diretamente em frente ao hangar privado massivo da Helios. O vento açoitava o concreto, cheirando a combustível de jato e chuva. Atrás dele, o Gulfstream G700 preto fosco elegante, o símbolo de seu poder inalcançável. Cada veículo de notícias do mundo parecia estar lá. O mar de câmeras e carros de satélite era imenso. E bem na primeira fila, de pé com seu advogado e parecendo presunçosamente vitorioso, estava Liam Cole. Liam usava um terno brilhante demais, o rosto reluzindo com a antecipação de seu triunfo final. Achava que Damon ia capitular. Achava que o bilionário ia admitir derrota, pagar e implorar por silêncio. Damon caminhou até o pódio. Parecia cansado, com barba por fazer, usando as mesmas roupas do hospital. Não parecia um CEO polido. Parecia um homem que tinha atravessado fogo. Agarrou as laterais do pódio, os nós dos dedos brancos. Ontem, Damon começou, a voz amplificada pelos alto-falantes, ecoando pelo pátio e abafando o vento. Minha noiva, Audrey Miller, quase perdeu a vida. Meu filho ainda não nascido quase morreu. Isso não foi um acidente. Foi resultado direto de uma campanha de assédio e terror psicológico orquestrada por um homem que não aceita seus próprios fracassos. Ergueu a mão,
e apontou um dedo diretamente para Liam. O olhar coletivo de 50 câmeras girou para o ex-marido. Liam Cole alega que é o pai do filho de Audrey. Alega que a linha do tempo prova. Alega que sou uma fraude. Liam gritou da multidão, encorajado pelas câmeras. Porque prova. Éramos casados até 3 meses atrás. Você só a conheceu no gala. Não pode mudar o calendário, Hunt. Damon sorriu. Era um sorriso aterrorizante. É o que você acha, Liam? Damon apertou um botão num pequeno controle na mão. Uma tela LED massiva montada atrás dele piscou e ganhou vida. Era um vídeo. Imagens granuladas em preto e branco de segurança. Parecia CCTV de um estabelecimento de alto padrão. O carimbo de data no canto dizia 14 de outubro, 22h42. Essa data era 8 meses atrás. O vídeo mostrava o interior de um bar escuro. A decoração era inconfundivelmente britânica. Madeira escura, bancos de veludo. No quadro, sentada sozinha numa mesa isolada, estava Audrey. Olhava plantas, um copo d'água intocado na frente. Então um homem entrou no quadro. Era Damon. Ele se aproximou da mesa. Não parecia um estranho. Sentou na frente dela. Conversaram. Se inclinaram. Audrey riu. Uma risada genuína e desprotegida que Liam não via há anos. Damon estendeu a mão pela mesa, cobrindo a mão dela com a dele. A intimidade era inegável. A multidão arfou. Os repórteres começaram a digitar freneticamente nos celulares. Audrey e eu não nos conhecemos no gala. Damon mentiu suavemente, narrando a filmagem com convicção absoluta. Nos conhecemos 8 meses atrás em Londres. Ela estava lá para uma conferência de design. Eu estava lá para uma aquisição discreta. Tivemos uma conexão. Um caso breve e apaixonado. Enquanto ela estava separada de você em tudo menos no nome. Enquanto você já estava ocupado mentorando suas modelos de 19 anos. O vídeo era tecnicamente real. Damon a tinha encontrado uma vez brevemente anos atrás numa convenção, embora não tivessem conversado. Mas sua equipe de tecnologia, os melhores especialistas em guerra cibernética que o dinheiro podia comprar, tinham deepfake de carimbo de data, tinham envelhecido o timestamp, adicionado ruído digital e criado uma mentira perfeita e inatacável. Mantivemos em segredo, Damon continuou, a voz caindo para um registro solene, porque Audrey é uma mulher de honra. Ela queria dar ao casamento uma última chance, queria ser fiel aos votos mesmo que você não fosse. Mas quando voltou para Nova York, percebeu que estava grávida. E percebeu que você não era o homem que ela merecia para criar um filho. Damon olhou para baixo para Liam, os olhos queimando de desprezo. O bebê é meu, Liam. A linha do tempo bate com a minha narrativa, não com a sua. E quanto ao teste de DNA que você está exigindo? Damon enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope oficial lacrado. Tomei a liberdade de fazer um teste de paternidade pré-natal não invasivo semanas atrás para o meu próprio planejamento patrimonial. Aqui estão os resultados, processados por um laboratório independente na Suíça. 99% de correspondência com Damon Hunt. Jogou o envelope na multidão de repórteres. Eles se lançaram como uma matilha de lobos famintos, rasgando para fotografar o documento. Claro, o teste era fabricado. O laboratório pertencia a uma subsidiária da Helios. O timestamp do vídeo era falso. A história inteira era uma construção. Mas no tribunal da opinião pública, a narrativa era imbatível. O bilionário e a arquiteta brilhante. Um romance secreto. Um aborto quase trágico causado por um ex-marido ciumento e perseguidor. Era a novela perfeita. E o mundo engoliu. Liam ficou ali, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. O advogado dele já estava recuando, fisicamente se distanciando do raio da explosão. Isso é mentira, Liam gritou, a voz rachando. Esse vídeo é falso. Eu estava rastreando o celular dela. Ela estava em Nova York naquela semana. Tenho os registros de GPS. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você estava rastreando o celular dela? Damon perguntou, a voz suave, perigosa e perfeitamente amplificada pelo microfone. Você acabou de admitir perseguir sua esposa diante das câmeras. Instalar software de vigilância ilegal no dispositivo de um cônjuge é crime no estado de Nova York. Liam. Sirenes começaram a uivar na distância, ficando mais altas a cada segundo. Liam gaguejou, percebendo tarde demais a armadilha em que tinha entrado. Senhor Cole, Damon disse, a voz ressoando com finalidade. O Grupo Helios acabou de comprar a dívida do seu projeto Cole Towers do seu banco. Estamos cobrando o empréstimo com efeito imediato. Você está falido.
E eu entrei com uma ordem de restrição contra você por perseguição, assédio e imposição intencional de sofrimento emocional. Se você chegar a 100 metros de Audrey ou do meu filho, vou garantir que passe o resto da vida numa cela. 2 policiais passaram pela multidão de repórteres em direção a Liam. Liam olhou ao redor freneticamente, procurou Sasha Vane, sua noiva modelo, mas ela tinha ido embora. Tinha escapado no momento em que a maré virou, desaparecendo num táxi. Os investidores tinham ido. A reputação era cinzas. Quando a polícia agarrou os braços de Liam e o levou algemado, não pela dívida, mas pela vigilância ilegal que ele tinha tolamente admitido, câmeras piscaram, capturando sua ruína para os jornais da manhã. Damon não assistiu ele ir. Virou de volta para a câmera, o rosto estoico. O projeto Cidade Aeros começa a construção amanhã, Damon disse simplesmente. Será o maior feito arquitetônico do século. Projetado por Audrey Hunt, minha esposa. Saiu do palco, ignorou as perguntas gritadas, entrou no carro blindado e dirigiu direto de volta para o hospital. Tinha uma promessa a cumprir. Uau! Não sei vocês, mas eu estava segurando a respiração até o último segundo. Liam teve exatamente o que merecia, mas a vitória real foi ver Audrey encontrar sua força. E um homem que realmente reconhecia o valor dela. Isso só mostra que às vezes quando sua vida desmorona, ela está na verdade se encaixando no lugar. Se você curtiu essa história de vingança, redenção e justiça bilionária, por favor, arrasa naquele botão de curtir. Ajuda muito o canal a crescer. E se quiser mais histórias assim, se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum drama. O que acharam do plano do Damon? Foi genial ou arriscado demais? Me conta aqui nos comentários. Valeu por assistir e até o próximo vídeo. Imagina só a cena. Você acabou de assinar os papéis do divórcio. Literalmente, a tinta ainda está secando. E o seu ex-marido, aquele que você sustentou por 7 anos, que você ajudou a construir do zero, ele olha para você e diz que está noivo, de uma modelo de capa de revista, e que você era só um rascunho, um degrau na escada dele. Agora segura essa, porque o que acontece nos próximos meses vai fazer esse cara se arrepender de cada palavra que ele disse. E quando eu digo que a vingança foi servida gelada, eu quero dizer que ela veio de helicóptero, com escolta e um anel de diamante que faria a joia da nova noivinha parecer bijuteria de camelô. Mas calma, vamos do começo. O escritório do advogado ficava no centro de Manhattan. Era uma terça-feira cinzenta, daquelas que parecem que o próprio céu está de luto. A chuva batia na janela como se quisesse entrar e assistir ao funeral de um casamento de 7 anos. Audrey Miller estava sentada numa cadeira de couro, caneta na mão. O papel na frente dela era frio, burocrático, mas o peso que carregava, esse era de esmagar a alma. 7 anos. 7 anos ela tinha passado ao lado de Liam Cole. Ela editou cada proposta de negócio dele até de madrugada. Ela comeu miojo para ele poder comprar terno italiano. Ela desenhou projetos brilhantes que ele apresentou como se fossem dele. E agora? Agora ela estava assinando o fim de tudo. O som da caneta no papel parecia um grito mudo. Audrey não olhou para cima. Ela só queria terminar logo. Pronto, Liam disse, arrancando os papéis da mão dela no segundo em que a caneta levantou. Ele nem olhou para ela. Estava ocupado demais se admirando no reflexo da janela, ajeitando a gola do terno Tom Ford que, ironicamente, ela tinha comprado para ele com o bônus do Natal passado. Finalmente. Sinceramente, Audrey, isso demorou mais do que precisava. Minha equipe jurídica está cobrando uma fortuna em horas extras. Audrey finalmente ergueu os olhos. Estava pálida, com olheiras profundas, aquele tipo de cansaço que não é só físico. Uma onda de enjoo passou por ela, mas ela engoliu firme. Eu só queria ter certeza de que não estava abrindo mão dos direitos sobre meus próprios projetos, ela disse com a voz controlada. Os conceitos das casas, o projeto Horizonte de Vidro. Você listou tudo como propriedade do casamento. Liam riu. Um riso seco, cortante, que não tinha nada de humor. Propriedade, Audrey. Aquilo eram rabiscos. Eu transformei em negócio. Eu vendi para a diretoria. Você só ficava desenhando. Agradeça que estou deixando você ficar com o carro. É uma lata velha, mas é seu. Ele se levantou, checando o relógio de luxo no pulso. Preciso ir. Sasha está me esperando lá embaixo no Aston Martin. Temos uma prova de roupa para o noivado. O nome atingiu Audrey como um soco no estômago. Sasha. Sasha vem.
a modelo de 22 anos que tinha aparecido na capa da Vogue no mês passado, a mulher que Liam estava mentorando há 6 meses, antes de decidir que precisava se encontrar fora do casamento. Você vai ficar noivo? Audrey sussurrou, a voz falhando. A gente se divorciou há 30 segundos. Por que esperar? Liam sorriu pegando a pasta. Sucesso ama velocidade, Audrey. Você nunca entendeu isso. Sempre foi lenta demais, cautelosa demais, doméstica demais. A Sasha combina com o meu futuro. Você mal dava pro meu passado. E saiu. Sem olhar para trás. Audrey ficou sentada no silêncio por um longo tempo. Depois, colocou a mão na barriga. O enjoo não era só estresse. Ela tinha descoberto no dia anterior. Sozinha. No banheiro minúsculo do apartamento que estava alugando, segurando um teste de farmácia com as mãos tremendo. Positivo. Liam sempre disse que não queria filhos. Ainda não, ele dizia. Não até eu fazer meus primeiros 10 milhões. Agora ele estava noivo de uma supermodelo. E Audrey estava sozinha, desempregada, com a reputação destruída porque Liam espalhou para o mercado que ela era instável. E grávida do filho de um homem que olhava para ela como se fosse lixo. Ela saiu do escritório e entrou na chuva. Um outdoor gigante na Times Square chamou sua atenção. Era uma propaganda da Cole e Vem Imóveis de Luxo. O rosto de Liam, retocado até a perfeição, ao lado da beleza predatória de Sasha. O slogan dizia: a perfeição pertence aos ousados. Audrey apertou o casaco contra o corpo. Ela tinha R$ 40 na conta, um bebê a caminho. E um fogo acendendo no peito que ela não sentia há anos. A perfeição pertence aos ousados, ela pensou, limpando a chuva do rosto. Não, Liam, a sobrevivência pertence aos ousados, e eu vou sobreviver a você. 3 meses se passaram. O enjoo tinha dado lugar a uma fome feroz e a uma barriguinha discreta que Audrey escondia debaixo de blusas largas. Ela estava trabalhando como freelancer agora, usando um pseudônimo, AM Designs, fazendo trabalho braçal para construtoras pequenas. Era humilhante, considerando que ela tinha praticamente desenhado toda a arquitetura do império imobiliário de Liam. Mas pagava as contas e as vitaminas do pré-natal. Foi numa terça-feira à tarde que o entregador apareceu. Não era um carteiro comum. O cara usava uniforme com um brasão dourado e segurava um envelope de veludo. Audrey Miller? Sim, entrega do escritório executivo do Grupo Helios. Audrey franziu a testa. O Grupo Helios era o conglomerado mais poderoso do mundo. Eles mexiam com aeroespacial, defesa privada, aviação de luxo. O CEO era um fantasma chamado Damon Hunt, um cara que supostamente era bilionário 3 vezes e passava mais tempo no ar do que no chão. Ela pegou o envelope. Dentro, um convite em cartão pesado com relevo em folha de ouro. Você está cordialmente convidada para o Gala Obsidian, celebrando o lançamento do Hunt Stream G700. Local: Hotel Pierre, Salão Nobre. Sábado, 20 horas. Tinha um bilhete escrito à mão preso atrás. Senhorita Miller, eu revisei as plantas do complexo Horizonte de vidro. A integridade estrutural era brilhante, a estética era transcendente. Disseram que Liam Cole projetou, então eu olhei os registros de edição. Vi suas iniciais em cada alteração fundamental. Eu não gosto de mentirosos, e não gosto de talento desperdiçado. Venha ao Gala, temos negócios a discutir. DH. Audrey deixou o cartão cair na mesa da cozinha. Damon Hunt sabia. Ela olhou a data. O gala era em 2 dias. Era o evento da temporada. Liam com certeza estaria lá, exibindo Sasha como troféu. O pânico subiu. Ela não podia ir, não tinha roupa, estava exausta, acabada. Grávida do ex-marido enquanto ele planejava casamento com uma supermodelo. Ela foi até o espelho, levantou a blusa. A barriga estava ali. Uma promessa pequena e silenciosa. Ele me chamou de doméstica, ela sussurrou pro reflexo. Disse que eu mal servia pro passado dele. Ela pensou no horizonte de vidro. Aquele projeto era sua alma. Um centro comunitário sustentável, cheio de luz, que Liam tinha transformado em condomínio de luxo para rico. Ele roubou o trabalho dela. Se Damon Hunt sabia a verdade, essa era a única chance dela. Não só de vingança, mas de um futuro pro filho. Ela pegou o resto da economia, o dinheiro que estava guardando para a conta do hospital, e foi até um brechó no West Village. Não comprou um vestido pronto, comprou tecido, chifão de seda num azul meia-noite profundo, e um rolo de linha prateada. Por 48 horas, Audrey não dormiu. Ela costurou. Voltou às raízes. Ela não era só arquiteta, era artista.
Drapejou o tecido sobre o próprio corpo, alfinetando e costurando. Criou um vestido que fluía como água, com cintura império alta que escondia a barriga, mas destacava a elegância do pescoço e dos ombros. Modesto, mas impactante. Sábado à noite chegou com tempestade. Trovões sacudiam as janelas do apartamento. Ela arrumou o próprio cabelo, puxando num coque baixo e elegante. Maquiagem simples, destacando os olhos que, apesar do cansaço, queimavam com determinação renovada. Pegou um táxi até o hotel. A fila de carros era absurda. Rolls-Royces, Bentleys, Maybachs. Ela pediu para o motorista deixar ela uma quadra antes para economizar. Caminhou o último trecho na garoa, segurando um guarda-chuva, se sentindo pequena. Mas quando virou a esquina para a entrada do hotel, os flashes dos paparazzi a cegaram. O tapete vermelho era um tanque de tubarões. E lá estavam eles. Bem no centro do tapete, banhados pelos flashes, estavam Liam e Sasha Vane. Liam estava impecável num smoking branco. Sasha usava um vestido que mal existia, transparente com diamantes e malha dourada. Era deslumbrante, agressivo, gritava dinheiro. Ela parecia um troféu. Ele parecia o caçador que a tinha capturado. Os repórteres gritavam perguntas. Liam, é verdade que o casamento vai ser em como? Sasha, quem assina o vestido? Liam sorria, os dentes brancos e perfeitos. Sim, lago como na primavera. Queremos começar nossa dinastia no lugar certo. Audrey respirou fundo e pisou no tapete vermelho. Ela não era famosa. As câmeras não clicaram para ela no início. Era só uma mulher num vestido azul. Ela tentou passar por eles em direção à entrada, mas Liam a viu. O sorriso dele caiu. Ele cutucou Sasha, apontando. Ora, ora! Liam chamou alto, a voz ecoando sobre a multidão. Os repórteres silenciaram, farejando drama. Se não é o passado. Sasha virou, os olhos escaneando Audrey de cima a baixo com desdém puro. Ah, essa é a primeira esposa? A que fazia os rabiscos? Liam riu, saindo da linha de imprensa para bloquear o caminho de Audrey. Audrey, eu não sabia que estavam deixando o público geral entrar hoje. Ganhou num sorteio de rádio ou está servindo o buffet? Alguns fotógrafos riram. Flashes estouraram, capturando a humilhação. Eu fui convidada, Liam, Audrey disse, a voz firme, embora as mãos tremessem. Convidada? Sasha riu, um som agudo e tilintante. Por quem? A equipe de limpeza? Olha o vestido dela, Liam, parece que ela fez de cortina. Tão triste. Vai embora, Audrey. Liam sibilou, se aproximando, o hálito cheirando a uísque caro. Você está se humilhando. Você não pertence a esse lugar, nunca pertenceu. Olha para você. Parece cansada, parece velha. Só vai embora antes que a segurança te escolte para fora. Audrey apertou a bolsa. A vontade de fugir era avassaladora. Ele tinha razão. Ela estava fora do elemento, cercada de tubarões e sangrando. Ela não vai a lugar nenhum. A voz não veio do tapete vermelho. Veio do céu. Um som grave e pulsante vibrou no peito de todos. O vento aumentou, açoitando o cabelo de Sasha no rosto. A multidão olhou para cima. Descendo das nuvens escuras, cortando a chuva, vinha um helicóptero. Mas não qualquer helicóptero. Era um executivo militar preto fosco, elegante e aterrorizante. Na lateral, um H dourado em brasão. Ele ignorou o heliporto no telhado, pairou diretamente sobre a praça aberta em frente ao hotel, a rajada de ar forçando os paparazzi a se firmarem. O cabelo de Liam virou uma bagunça. Sasha gritou, segurando o vestido. O helicóptero pousou com precisão cirúrgica, bem no tapete vermelho, esmagando as cordas de veludo. A porta deslizou. 2 seguranças do tamanho de geladeiras saíram primeiro. Então, um homem emergiu. Era alto, mais de 1,90 m. Usava um terno preto que custava mais do que todo o patrimônio imobiliário de Liam. Tinha cabelo escuro grisalho nas têmporas e olhos que pareciam gelo estilhaçado. Um silêncio caiu sobre a multidão. É o Damon Hunt, um fotógrafo sussurrou. O rei dos jatos. Damon não olhou para as câmeras. Não olhou para Liam. Caminhou direto até Audrey. A multidão se abriu como o mar vermelho. Ele parou na frente dela. Olhou para o vestido artesanal, depois para o rosto. A expressão era ilegível, terrivelmente estoica. Você está atrasada, ele disse. A voz era grave, um barítono que parecia vibrar nos ossos de Audrey. O trânsito, ela gaguejou. Damon virou a cabeça devagar, o olhar finalmente pousando em Liam. Liam, geralmente tão confiante, de repente parecia pequeno. Ajeitou a gravata nervosamente.
Sr. Hunt, Liam disse, estendendo a mão. É uma honra profunda. Sou Liam Cole. Estamos tentando conseguir uma reunião com seu departamento de aquisições sobre o... Damon não pegou a mão, nem piscou. Você está no meu caminho. Liam congelou. Eu... Desculpe? Você está no caminho da minha convidada de honra. Damon disse alto o suficiente para toda a câmera captar. Ele se virou para Audrey e ofereceu o braço. Diferente do aperto agressivo de Liam, o gesto de Damon era cortês, respeitoso. Vamos, senhorita Miller, a diretoria está esperando. Não podemos começar a apresentação sem a arquiteta principal. Audrey olhou para ele. Depois olhou para Liam. A boca de Liam estava escancarada. Sasha parecia furiosa. Audrey aceitou o braço de Damon. Sim, Sr. Hunt. Vamos. Enquanto Damon a conduzia a escada acima, passando pelo ex-marido atordoado e pela modelo enfurecida, ele se inclinou e sussurrou no ouvido dela. Belo vestido. Mas da próxima vez, me deixa mandar o carro. Meu herdeiro não deveria estar andando na chuva. Audrey tropeçou. Olhou para ele em choque. Ele sabia. O salão nobre do Hotel Pierre era uma galáxia de lustres de cristal e dinheiro antigo. O ar cheirava a perfume caro, azeite de trufas e julgamento silencioso. Quando Damon Hunt escoltou Audrey para dentro, o burburinho de conversas morreu instantaneamente. Era como se alguém tivesse cortado a energia. Audrey sentiu o peso de 100 pares de olhos. Apertou o braço de Damon mais forte, os nós dos dedos brancos contra o tecido escuro do terno. Mantenha a cabeça erguida, Damon murmurou, a voz baixa vibrando contra o lado dela. Você construiu os conceitos que metade das pessoas nessa sala está tentando investir. Você é a pessoa mais valiosa aqui. Você chamou meu bebê de seu herdeiro, Audrey sussurrou de volta, mal movendo os lábios. Por que disse isso? Damon não olhou para ela. Continuou escaneando o salão, acenando em reconhecimento para um senador e um magnata da tecnologia. Porque Liam Cole é um tubarão. Se ele sentir sangue, se souber que você está grávida e vulnerável, vai te despedaçar. Vai processar por custódia só para te machucar. Mas se o mundo achar que essa criança pertence ao Império Hélios, ele não vai encostar em você. Damon pausou. Tubarões não atacam leviatãs, Audrey. A respiração dela falhou. Ele estava protegendo ela. Um homem que ela nunca tinha conhecido até 10 minutos atrás estava oferecendo um escudo que ela nem sabia que precisava. Por quê? Ela perguntou. Porque eu odeio ladrões, Damon disse simplesmente. E preciso da melhor arquiteta de Nova York para o que vem a seguir. Antes que ela pudesse responder, a multidão se abriu de novo. Liam e Sasha tinham conseguido entrar. Liam parecia afogueado, a compostura rachando. Ele abandonou Sasha perto da fonte de champanhe e marchou direto até Damon e Audrey. Damon, Liam disse, a voz tensa, tentando soar autoritário, mas falhando. Precisamos esclarecer um mal-entendido. Audrey é minha ex-esposa. Ela tem um histórico de instabilidade mental. Não sei o que ela te contou, mas trazê-la aqui reflete mal na marca Hélios. Damon parou. Virou o corpo inteiro devagar, para encarar Liam. Olhou para ele com o tédio de um homem assistindo uma mosca bater no vidro. Instabilidade? Damon repetiu. Sim, Liam pressionou, ganhando confiança. Ela não conseguia lidar com a pressão do nosso casamento. Tinha delírios de grandeza, alegando que meu trabalho era dela. Era triste, na verdade. Damon enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um quadrado de papel azul dobrado. Não era um guardanapo. Era um esquema de planta. Desdobrou com um estalo. Isto, Damon disse, erguendo o papel, é a treliça estrutural das paredes de carga do horizonte de vidro. É um design revolucionário. Usa tensão, em vez de compressão para sustentar o peso. Liam empalideceu. Sim, meu design. Mesmo? Damon ergueu uma sobrancelha. Porque mandei meus contadores forenses vasculharem o lixo digital da sua empresa. Encontramos os metadados. Esse arquivo foi criado num laptop registrado em nome de Audrey Miller há 3 anos. O registro de usuário mostra edições feitas às 3 da manhã, 4 da manhã, geralmente enquanto você, de acordo com seus próprios extratos de cartão, estava em bares no Sorro. Uma onda de murmúrios passou pela multidão próxima. Alguns investidores olharam para Liam com olhos estreitos. Isso é informação privada. Liam gaguejou. Você está tentando me vender um prédio, Liam. Damon disse friamente. Eu não compro prédios. Eu compro as mentes que os constroem. E a sua está vazia. Damon virou as costas, dispensando-o completamente. Conduziu Audrey até o palco. Venha, está na hora.
Eles subiram os degraus até o pódio. O microfone estava esperando. Damon ajustou o guincho de feedback, silenciando os poucos sussurros restantes. Senhoras e senhores, Damon anunciou, a voz trovejando. Hoje à noite íamos lançar um jato, mas planos mudam. Hoje, o Grupo Helios está anunciando nossa entrada em habitação urbana sustentável. Vamos inaugurar o projeto Cidade Aeros em Dubai no próximo mês. A multidão arfou. Era uma virada de bilhões de dólares. E, Damon continuou, colocando a mão nas costas de Audrey, empurrando-a gentilmente para a luz dos holofotes, gostaria de apresentar a arquiteta-chefe do projeto. A gênia que tem escrito às escondidas o horizonte desta cidade por 7 anos. Senhorita Audrey Miller. Aplausos explodiram. Hesitantes no início, depois trovejantes quando as pessoas perceberam a mudança de poder. Audrey ficou ali, cegada pelas luzes. Pela primeira vez em anos, ela não era a esposa nas sombras. Era a criadora. Olhou para a multidão. Viu Liam. Ele estava perto da saída, o rosto uma máscara de raiva pura e absoluta. Ao lado dele, Sasha parecia entediada, mexendo no celular, claramente já calculando se Liam ainda valia o esforço. Audrey pegou o microfone. Não tinha discurso preparado. Falou do coração. Falou sobre luz, sobre estrutura, sobre construir casas que não apenas abrigavam pessoas, mas as curavam. Quando terminou, o salão explodiu. Descendo do palco, a adrenalina correndo nas veias, o enjoo voltou. O salão girou. O estresse, as luzes, a gravidez. Era demais. Os joelhos cederam. Ela não bateu no chão. Damon a pegou. Os braços dele eram barras de ferro. Eu te segurei, ele disse, erguendo-a nos braços sem esforço enquanto a multidão arfava de novo. Tragam o carro, ele rosnou para o time de segurança, agora. Audrey acordou numa cama mais macia que nuvens. O quarto era vasto, com janelas do chão ao teto, com vista para o Central Park. Não era um quarto de hotel, era uma residência. A decoração era masculina, minimalista. Madeira escura, cinza ardósia, cromo. Ela se sentou, pânico disparando, tocou a barriga. A médica disse que você está desidratada e exausta. O bebê está bem. Audrey pulou. Damon estava sentado numa poltrona de couro no canto, lendo um tablet. Tinha tirado o paletó e a gravata. O botão de cima da camisa branca estava aberto, revelando um vislumbre de pele bronzeada. Parecia menos um titã corporativo, e mais um guerreiro cansado. Onde estou? Audrey perguntou, a voz rouca. Minha cobertura. 432 Park Avenue. Damon disse, sem erguer os olhos. Não podia te levar de volta para o seu apartamento. A imprensa já está acampada na porta do seu prédio. Liam vazou seu endereço uns 20 minutos depois que saímos do gala. Audrey fechou os olhos. Ele está tentando me punir. Ele está tentando te quebrar, Damon corrigiu. Levantou e serviu um copo d'água, caminhando para entregar a ela. Ele deu uma entrevista para um tabloide 1 hora atrás. Alega que você me seduziu para conseguir emprego, que está grávida de outro homem e tentando culpá-lo para conseguir pensão. As mãos de Audrey tremeram tanto que a água derramou nos lençóis. Ele sabe. Como ele sabe? Ele adivinhou. E está girando a narrativa. Está te pintando como vilã, Audrey, a ex-esposa traidora e interesseira. Damon sentou na borda da cama. Os olhos azuis eram intensos. Se você sair sozinha, ele vai te destruir no tribunal da opinião pública, e depois vai te levar para o tribunal de família. Vai argumentar que você não tem renda, não tem casa estável, e que seu caso comigo prova que você é inapta. Ele vai tirar o bebê. Lágrimas escorreram pelo rosto de Audrey. Não tenho nada para lutar contra ele. Tenho R$ 40. Você tem a mim, Damon disse. O quarto ficou em silêncio. As luzes da cidade piscavam indiferentes lá fora. O quê? Audrey sussurrou. Eu também preciso de algo, Audrey, Damon disse, a voz caindo num tom de negócios, embora os olhos permanecessem suaves. Meu conselho de diretores é antiquado. Estão nervosos com o projeto de Dubai. Acham que sou imprudente demais, playboy solteiro demais para lidar com um acordo de trilhões de dólares em infraestrutura. Querem ver estabilidade. Querem um homem de família. Ele se aproximou. Proponho um contrato. Um casamento no papel. Audrey olhou para ele, atordoada. Você quer que eu finja casar com você? Quero que nos ajudemos, Damon corrigiu. Você se torna a Sra. Damon Hunt. Acesso imediato à minha equipe jurídica, minha segurança, meus recursos. Liam não pode processar a esposa de um bilionário por ser instável e quebrada.
Alegamos que a criança é minha. Dizemos que nos víamos em segredo há meses. Explica o divórcio. Explica a gravidez. Faz Liam parecer o ex-amargo. E em troca? Audrey perguntou, o coração batendo contra as costelas. Em troca, você projeta a cidade a Eros. Me dá a estabilidade que meu conselho precisa para assinar o cheque. Ficamos casados por 2 anos. Depois nos divorciamos discretamente. Você recebe um acordo de 100 milhões de dólares e custódia total. Eu ganho minha cidade. Era insanidade. Era mentira. Mas enquanto Audrey pensava no sorriso de Liam, na crueldade de Sasha e na pequena vida crescendo dentro dela que merecia uma fortaleza para crescer, parecia a única escolha. Ele vai saber que é mentira, Audrey disse. Liam conhece a linha do tempo. Liam sabe o que a gente contar para ele, Damon disse sombriamente. Mas temos que vender. Temos que fazer o mundo acreditar. Começando amanhã. O que acontece amanhã? Amanhã, Damon disse, se levantando e caminhando até a janela, olhando seu império. Amanhã vamos à joalheria comprar um anel que vai fazer o diamante de Sasha Vane parecer vidro quebrado. E depois, vamos a um brunch onde Liam está encontrando os investidores dele. Audrey olhou para as costas largas dele. Esse homem era perigoso, manipulador, mas estava do lado dela. Damon. Ele se virou. Por que eu? Você podia contratar uma atriz, uma modelo. Damon olhou para ela por um longo momento. Uma sombra passou pelo rosto. Algo antigo e doloroso. Por que, Audrey? Eu sei o que é ter alguém roubando seu legado. E prometi a mim mesmo que se visse isso acontecendo de novo, queimaria o ladrão até o chão. Ele não explicou mais. Só acenou para a porta. Descanse. A guerra começa às 9 da manhã. Audrey deitou de novo, a mão na barriga. Estava entrando numa gaiola dourada. Mas pela primeira vez na vida, sentia que segurava a chave. O sol da manhã batia na calçada da Quinta Avenida, mas parecia frio comparado ao gelo que Damon Hunt ia colocar no dedo de Audrey.